Boa tarde, boa noite. É muito bom estar de volta aqui com vocês, da Igreja Cristã da Aliança de São Lourenço, né? E qualquer outra pessoa que esteja assistindo este vídeo, né? Estamos dando continuação no nosso estudo de Gálatas e estamos começando o último capítulo. Na realidade, o segundo capítulo digamos, da aplicação do livro, né? A primeira parte do livro tratava da parte mais pessoal do apóstolo como o pregador da justificação pela fé. Capítulos, aliás, 1 e 2. Capítulos 2, aliás, 3 e 4 tratam da doutrina, parte doutrinária, né, que realmente tratam os princípios da justificação pela fé, né? E agora, nesta última parte, capítulos 5 e 6, e começando o capítulo 6 hoje, estamos tratando a parte prática do livro, ou aliás, os privilégios da justificação pela fé, né? E nesta parte hoje nós vamos já falamos sobre uma vida separada da lei, né? Em capítulo 5, uma vida separada da libertinagem também, e uma vida de acordo com o Espírito, né? A última parte de capítulo 5. E agora estamos continuando neste tema de uma vida neste caso, uma vida de serviço, né? Porque realmente um cristianismo sem serviço não é o cristianismo de Cristo, como a gente vai ver, né? Vamos ler. Eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias em Gálatas capítulo 6 e vamos ler versículos 1 a 10, tá? Gálatas 6, versículos 1 a 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Oremos. Pai, mais uma vez nós invocamos a Tua presença, nós invocamos o Senhor para falar aos nossos corações e identificar em nossas vidas, através do Teu Espírito, coisas que precisam ser mudadas, Pai. Então, abençoe a Tua palavra, a pregação da Tua palavra agora na vida de cada ouvinte desta mensagem. Esse é o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom,
como já aprendemos, realmente o cristão é livre da lei em todas as suas facetas, em termos da sua justificação, né? E claro, na prática a gente, claro, queremos andar de acordo com a lei moral de Deus, né? Mas em termos da nossa justificação, somos livres. Mas também aprendemos neste livro que temos uma liberdade no Espírito Santo. Mas mesmo diante desta liberdade da lei e liberdade no Espírito, todo cristão deve cumprir a lei de Cristo, que a gente leu neste texto. Vamos explicar mais sobre isso, o que é. E andar, ou aliás, guardar a lei de Cristo só pode ser feito no poder do Espírito Santo. E tal lei, a lei de Cristo, exige uma vida sacrificial, um serviço sacrificial para com o cristão em pecado, para com o cristão sobrecarregado, para com o pastor mestre, né, aquele que instrui, e, na realidade, para com todas as pessoas, especialmente as da fé, né? Mas um cristianismo, como eu falei antes, sem serviço, não é o cristianismo de Cristo, de jeito nenhum. Então, essa vida de serviço, essa vida cristã de serviço, primeiramente, como o texto nos fala em versículo 1, tem que acontecer para com o cristão em pecado. Tem que ser feito para com o cristão em pecado. Ou com o cristão em pecado, melhor, né? Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado, né? Então, Paulo está falando para as igrejas, os irmãos dessas igrejas na região de Galácia, e ele fala, se alguém no seu meio for surpreendido em alguma falta, né, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa, né? Essa expressão for surpreendido em alguma falta, na realidade, pode significar dois sentidos, dois aspectos do sentido, vamos dizer. Pode significar pego ou alcançado numa ofensa, numa falta, né? Literalmente numa ofensa. Alcançado pelo pecado traz a imagem de um atleta que esteja numa corrida e esse atleta acaba sendo alcançado pelo um adversário, né? Mesmo ele andando, correndo no seu ritmo, mas outra pessoa chega correndo com um ritmo mais rápido, né? Então, nesse sentido, aí dá a entender que o cristão está vivendo sua vida, né? Sua vida cristã, e acaba sendo alcançado, influenciado, tentado pelo pecado, né? Que chega de repente, sem querer, né? No outro sentido dessa palavra, pego no pecado, traz o entendimento de que a pessoa pode ser vista cometendo esse pecado, né? Como aconteceu em João capítulo 8, versículos 3 a 5. Eu vou pedir para vocês abrirem
lá em João capítulo 8, versículos 3 a 5. Então, os escribas e fariseus trouxeram na presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer, né? Então não tinha dúvida que essa mulher foi pega realmente no pecado, né? Então, nesse sentido, também às vezes acontece com o cristão, né? Nesse caso específico, os escribas e fariseus queriam matar a mulher. É claro que nós, como cristãos, não podemos tomar essa posição, né? Essa postura, né? Mas, então, por isso Paulo continua falando, voltando para Gálatas 6:1, né? E fala que vocês que são espirituais restaurem essa pessoa, não matem essa pessoa, né? Restaurem essa pessoa, né? E quem são essas pessoas espirituais, né? Não pode ser qualquer cristão, né? Espirituais significa aqueles irmãos que estejam andando no Espírito, como a gente viu em Gálatas capítulo 5, versículos 16, versículo 25, né? Versículo 16, ele falou, deixa eu ver aqui, digo, porém, o seguinte: vivam ou andem no Espírito. No grego é andem no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Né? Então, uma pessoa que anda no Espírito, uma pessoa também cheia do Espírito, segundo Efésios 5:18, né? Enchei-vos pelo Espírito. Né? E não só cheios do Espírito, mas também cheios da palavra, segundo Colossenses 3:16, que mostra os mesmos resultados de ser cheios do Espírito e cheios da palavra. Né? Efésios 5:18, Colossenses 3:16. E é uma pessoa também que manifesta o fruto do Espírito, que a gente viu em capítulo 5 também, na semana passada. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Então, essas são as pessoas, esses são os tipos de pessoas que deveriam realmente restaurar o irmão em pecado, né? Surpreendido, pego, alcançado pelo pecado, né? E esta palavra restaurar é uma palavra interessante porque no grego secular daquela época a palavra foi usada em relação ao alinhamento de ossos quebrados de alguém, né? Que um médico faria, por exemplo, alinhar, botar tudo certo para o osso realmente se sarar corretamente, né? Então, restaurando um irmão, colocando esse irmão no caminho certo, de volta no caminho certo, para se sarar corretamente na palavra, na comunhão, na oração, etc. Né? No Novo Testamento, essa palavra foi usada em relação à prática de reparar, consertar redes de pesca, né? Consertar redes de pesca, né? Onde você amarra de novo a rede e acaba fechando
buracos maiores para não perder peixe, né, por exemplo. Então, a mesma ideia, né, fechar esses buracos onde a tentação ou entra, né, de lado fora para dentro, ou onde nossa motivação, nossos hábitos, digamos, espirituais acabam fugindo pelos buracos maiores. Então, reparando as redes, consertando as redes. E como? Né? Em 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo nos dá uma ideia. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Mas eu quero enfatizar a primeira parte. Admoestem os que vivem de forma desordenada. Isso é a forma de restaurar esses cristãos em pecado, né? Esses irmãos em pecado. Também, em 2 Tessalonicenses 3,14, Paulo escreve, caso alguém não obedeça a nossa palavra, né? Desobediente, né? Dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele para que fique envergonhado. Outra maneira que completa, né? Se a pessoa não responder à admoestação, à correção do irmão espiritual, então, Paulo, eu creio que continua, então, não se associem com ele para que fique envergonhado. Né? Então, mas mesmo assim, admoestando, corrigindo, chamando atenção, Paulo deixa claro como isso deveria ser feito, com espírito de brandura. Ou, aliás, o verbo, o substantivo nesta frase, brandura, na realidade, é traduzida a mesma palavra em Gálatas 5:23, um componente do fruto do Espírito como mansidão, né? Eu vou pedir para os irmãos abrirem mais uma vez suas Bíblias agora em 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, versículos 24 a 26. Ok. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão, né, com brandura, né, os que se opõem a ele na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Está entendendo? Nós precisamos corrigir, os irmãos espirituais precisam corrigir, mas com brandura, na esperança, na expectativa que essa pessoa vá ouvir, escutar, dar atenção e responder positivamente, né? Bom, e voltando para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15, Paulo continuou falando, contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Né? Então, não esqueçamos que ele é nosso irmão. Ele está pisando na bola, pisou na bola, mas ele é nosso irmão. E vamos admoestá-lo, sim, em amor, para trazê-lo de volta, porque ele é nosso irmão. Ok? E enquanto
o irmão espiritual restaura o outro irmão em pecado, ele deveria saber, né? Tem que levar em conta, né? A última parte de versículo 1. E que cada um, aliás, tenha cuidado para que não seja também tentado. Que não seja também tentado. É um grande erro a gente achar que eu não tenho problema nesta área, né? 1 Coríntios 10, 12 fala, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, né? Você se acha em pé? Cuidado, cuidado. Eu conheci em 1983 dois homossexuais casados um com o outro, né? E eles se conheceram, eu estava fazendo perguntas deles, né? Se conheceram num ministério de hotline, ou linha de assistência para homossexuais que queriam sair daquele estilo de vida, né? E ambos eram supostamente ex-gays, ex-homossexuais, né? E até tinham esposas. Mas no meio do dia a dia desse ministério juntos, não sei quantas pessoas tinham trabalhando nesse hotline, eles acabaram se apaixonando um pelo outro, né? Se divorciaram das suas esposas, né? E se casaram. É claro que eles abandonaram o ministério, a igreja por trás desse ministério e, é claro, a fé. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Como tem sido sua reação diante dos irmãos que estão pisando na bola? Sim, é possível que sejam falsos irmãos, falsos convertidos, não tenho sombra de dúvidas disso, né? Mas também podem ser irmãos que deram ouvidos aos desejos rasos da carne e acabaram se viciando, vamos dizer, numa prática carnal, né? Agora, vai até eles, né? E se a resposta deles, a sua admoestação, sua correção, vai revelar o que são, porque quem está nem aí com Deus, com a sua palavra, não vai dar ouvidos, né? E assim você vai ter que tratar essa pessoa, não se associar com essa pessoa, né? Mas se for um crente de verdade, o Espírito Santo não vai deixar essa pessoa confortável no seu pecado, tá? Então, faz sua parte e vê o que vai acontecer, como vai ser a reação, né? De novo, um cristianismo sem serviço nesse caso de um irmão em pecado, não é o cristianismo de Cristo. Mas agora há outro tipo de irmão que precisa da nossa ajuda, do nosso serviço, né? Em versículos 2 a 5, como a gente leu, né? Uma vida de serviço realmente vai ser direcionado ao cristão sobrecarregado. Ao cristão sobrecarregado. Vamos servir nossos irmãos que estão sobrecarregados. Versículo 2. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, né? Como a gente viu em relação ao
ao irmão em pecado são os irmãos espirituais que precisam procurar restaurar este irmão. Mas nesse caso, Paulo não faz uma limitação ao cristão espiritual, ao irmão espiritual. Quando ele fala, levem as cargas uns dos outros, ele está basicamente se referindo a qualquer crente. E qualquer crente pode levar as cargas uns aos outros através da oração, através do encorajamento, né? No caso, carga aqui é algo grande e pesado demais para uma pessoa poder carregar, né? E nesse contexto que a gente viu no versículo 1, tem a ver com o pecado, ou aliás, a tentação de pecar, né? Esta carga, às vezes, muitas vezes, não pode ser carregada, levada sozinho, né? Precisamos de ajuda uns aos outros. E por que faremos isso? Porque assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Qual é essa lei de Cristo? Em João, capítulo 3, versículo 34, Cristo está falando, e ele fala, eu lhes dou um novo mandamento, uma nova lei, digamos, né? Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. A lei de Cristo significa amar seu irmão, seu próximo, né? E a gente viu isso em capítulo 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo, né? Então, isso é nosso dever. E todo cristão tem esse dever para com seu irmão, especialmente seu irmão sobrecarregado pela tentação. Versículo 3 continua. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Engana a si mesmo. O orgulho espiritual, meus irmãos, realmente pode entrar quando o crente sobrecarregado pela tentação, experimenta essa tentação numa área diferente do que a gente, né? Vamos supor, no meu caso, eu nunca me embriaguei, nunca tive uma tentação de encher a cara, né? E então eu posso até ficar pode estar me vangloriando nisso diante de um irmão que tem tido um problema com a bebida no passado e atualmente, né? Então, cuidado com isso, Paulo está falando. E a solução disso tudo é versículo 4. Mas que cada um examine o que está fazendo e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Eu fico tocando de vez em quando no meu computador porque a tela apaga. Não sei se esteja ainda gravando, mas eu também acho importante me ver falando também, então eu não vou deixar a tela se apagar. Eu vou evitar isso, né? Então, cada um se exame cada um exame o seu próprio modo de agir. Literalmente, Paulo está dizendo que cada um prove ou teste seu próprio trabalho. Aliás, o servo, a pessoa que quer servir seu irmão sobrecarregado, realmente tem condições de ajudar? Será? Vamos abrir em Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Mateus 7,
3 a 5. Um trecho bem conhecido. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Né? Tem alguma coisa na sua vida que precisa ser tratada antes de ajudar esses irmãos sobrecarregados. Você é crente de verdade? Esse texto está falando isso. Tirou a trave do seu olho por se arrepender do seu pecado numa época e crer em Cristo ou não? Presumindo que você é, então está cheio do Espírito Santo, você está andando no Espírito, você está manifestando fruto disso, de alguma forma? Ou tem algum pecado não confessado na sua vida? Cuidado para não ser hipócrita. E ele continua falando em versículo 4, gloriar-se unicamente em si e não em outro. Né? Então, terá motivo de gloriar-se se você realmente for apto, capaz de ajudar seu irmão. Então, você vai então poder gloriar-se unicamente em si e não em outro. Né? Não se comparando ao outro. Você pode olhar para você mesmo e dizer, estou bem com Deus. 1 Pedro 1,7, Pedro escreve, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sua fé, nossa fé, foi confirmada, apurada e testada, se for caso, e se passamos nesse teste, nossa glória deveria ser, não em nós, mas no que Deus tem feito, no que Deus faz e no que Deus fará em nós, né? No futuro, né? Que fala aqui em versículo 5, né? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Se você passou nesse teste da fé verdadeira, da espiritualidade, então você poderá levar o seu próprio fardo daí em diante, né? Esse fardo é diferente. Parece que eu gostei da tradução aqui, porque nem toda tradução reflete essa diferença no grego, mas a carga, em versículo 2, vem da palavra baré. Fardo, aqui, agora, no versículo 5, vem da palavra fortion, né? E essa palavra fortion, ou fardo, significa a mochila carregado por um soldado, né, que esteja em guerra, né? E a gente sabe, soldado tem que ser bem equipado, mas
para ele aguentar longas marchas e caminhadas e batalhas e tudo mais, essa mochila, esse fardo, não pode ser muito pesado não, né? Por isso é uma coisa que cada um pode e deve carregar. Por isso, Jesus, falando sobre esse fardo, falou que o fardo dele é leve. Mateus 11:30, por exemplo, fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? E o que está nesta mochila? O que estamos, como cristãos, levando em nossas costas? John MacArthur fala assim, o fardo refere-se às obrigações rotineiras da vida e ao ministério para o qual cada cristão foi chamado. Deus exige fidelidade no cumprimento dessas responsabilidades, né? Porque no Espírito somos capazes de cumpri-las, né? E seremos avaliados um dia segundo como nós carregamos nosso fardo, né? Cargas podem ser e devem ser compartilhadas, fardos não, né? Cada um vai prestar contas pela maneira que ele carregou seu fardo, essa mochila, né? 2 Coríntios 5:10, versículo bem conhecido, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E nas palavras de MacArthur, né? As obrigações rotineiras da vida e ao ministério para a qual cada cristão foi chamado. Como nós seremos avaliados de acordo com estas coisas? E aí? Eu vou ler uma carta que eu postei ontem de um médico, pelo nome não sei se ele é italiano, mas parece que ele porque ele fala desse contexto italiano, né? Mas Dr. Julian Urban, um médico de 38 anos que está servindo num hospital em Lombardia, Itália, durante esta crise do coronavírus, né? Ele escreve o seguinte: jamais nos meus pesadelos mais escuros eu imaginei que eu veria e experimentaria o que tem acontecido na Itália, em nosso hospital, nessas últimas 3 semanas. O rio de um pesadelo flui e o rio aumenta cada vez mais. No início, alguns pacientes chegaram, depois dezenas e depois centenas. Agora não somos mais médicos, mas somos os que decidem quem deveria viver e quem deveria ser enviado para casa para morrer, apesar do fato de que todos esses pacientes pagaram os impostos de saúde ao longo das suas vidas. Até 2 semanas atrás, meus colegas e eu éramos ateus. Era normal, porque somos médicos. Aprendemos que a ciência exclui a presença de Deus. Eu ri dos meus pais quando iam para a igreja. Há 9 dias, um pastor com 75 anos foi admitido ao hospital. Ele era um homem simpático. Ele tinha sérios problemas de respiração. Esse pastor também tinha uma Bíblia com ele e nos impressionou com a maneira que ele a lia para os moribundos enquanto ele segurava suas mãos. Todos nós, médicos, estávamos cansados, desanimados, psicológica e fisicamente acabados. Quando tínhamos tempo, o escutávamos. Temos alcançado nossos limites. Não podemos fazer mais nada. Há pessoas morrendo todo dia. Estamos esgotados. Temos 2 colegas que morreram
e outros que estão sendo infectados. Percebemos que precisávamos começar a pedir ajuda de Deus. Fazemos isso quando temos alguns minutos livres, quando falamos uns com os outros. Não acreditamos que, apesar de sermos ateus convictos numa época, agora estamos numa busca diária de paz, pedindo ao Senhor para nos ajudar a continuar, para que possamos cuidar dos enfermos. Ontem, o pastor de 75 anos faleceu. Apesar de ter mais de 120 mil mortes aqui em 3 semanas, fomos destruídos. Ele conseguiu, apesar da condição dele e das nossas dificuldades, nos levar a uma paz que não tivemos mais esperança de achar. O pastor foi para o Senhor e logo vamos segui-lo se essas coisas continuarem assim. Não tenho estado em casa por 6 dias. Não sei quando foi a última vez que eu me alimentei. Eu percebo minha inutilidade aqui na terra. Eu quero usar meu último suspiro para ajudar os outros. Sou feliz por ter voltado para Deus, enquanto estou cercado pelo sofrimento e pela morte dos meus semelhantes. Esse médico, com certeza, mesmo sendo um recém-convertido, aprendeu o valor de um irmão compartilhar, ajudar outro irmão sobrecarregado, né? E como nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso pedindo uma prestação de contas desses irmãos, para ser franco e honesto, né? Utilizando perguntas difíceis, né? A pessoa, quando foi a última vez que você acessou a internet, acessou um site pornô na internet? Você fez isso essa semana? Semana passada ou não? Seja honesto, vai direto ao assunto. Perguntas de prestação de contas. Né? E diante do coronavírus, né? Se você morresse hoje à noite e for avaliado ou julgado por Deus, por Cristo, Tribunal de Cristo, como seria? Uma coisa séria, né? Ezequiel 33 fala que o atalaia, que não adverte as pessoas, tem o sangue dessas pessoas nas suas mãos. E aí? Suas mãos têm sangue ou não? Um cristianismo sem serviço não é o cristianismo de Cristo de jeito algum. Bom, tem mais uma área de serviço, né? Serviço para com o pastor mestre. E a gente vê isso em versículos 6 a 9. Especificamente começando com o versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Né? Desde a fundação da igreja, desde a igreja primitiva, havia pastores e mestres circulando e se dedicando integralmente, dedicando 100% do seu tempo à ministração da palavra, né? E por isso mereciam ser sustentados pelos membros das suas igrejas, pelas pessoas que se beneficiavam do seu ensino, do seu trabalho, da sua obra, né? Agora eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 9. Né? 1 Coríntios capítulo 9 é bem interessante. O apóstolo Paulo trata o dever do
cristão em relação aos dízimos e ofertas aqui. E em 2 Coríntios capítulo 9, ele trata os benefícios da participação do crente nos dízimos e nas ofertas. O benefício para o cristão, né? Mas agora vamos falar sobre o dever do cristão. 1 Coríntios, versículo 9, a partir de versículo 7 a 14. Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, né? E o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Né? Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim, versículo 14 para terminar. Assim também o Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Esse é o plano de Deus. Então, nessa maneira, por ajudar, investir nos pastores e mestres, os crentes serviam esses professores, né? E, na realidade, no cristianismo, isso era um conceito revolucionário, porque até então os judeus cobravam um imposto para sustentar os sacerdotes, não era uma coisa voluntária, né? Os gentios cobravam, suas religiões cobravam taxas e votos feitos pelos adeptos das suas religiões, né? Não era voluntário, mas no cristianismo é voluntário. Mas, ao mesmo tempo, é lógico, né, que tem que ser feito, né? Então, a admoestação aqui é clara, né? O pastor mestre compartilha a palavra, enquanto o crente realmente, digamos, em troca disso, compartilha toda coisa boa com seus professores. E todas essas coisas boas podem e devem incluir a remuneração do pastor para que ele, o mestre, podem servir de tempo integral, né, 100% do seu tempo, mas também pode incluir outras coisas boas, por exemplo, amizades, encorajamento, apoio profissional, né? Um membro tem uma habilidade numa área, acaba ajudando o seu pastor naquela área, né? Conselhos, serviços, etc., né? São muitas coisas que o membro pode fazer para servir seu pastor,
mas também a gente entende, baseado em versículo 14, que esse serviço é parte do plano de Deus, né? A remuneração do pastor mestre é de Deus. Deus estabeleceu isso, né? Então, e nós estamos vendo agora, versículos 7 e 8, que falam: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, não se enganem, de Deus não se zomba, né? Esses dois versículos, na realidade, a tendência é tentar divorciar esses versículos do contexto anterior, do versículo anterior, que não é muito bem recomendado na área hermenêutica, né? A gente tem que respeitar o contexto, especialmente nesse caso o contexto imediato. O princípio que a gente chama da lei da semeadura, é claro, pode e deve ser aplicado de uma forma bem mais ampla, mas não esqueçamos desta ligação com o versículo anterior, com essa questão de servir pastor e mestre, né? Então, por causa disso, fugir de servir seus pastores e mestres, Paulo está chamando isso de uma forma de zombar de Deus, zombaria de Deus. E zombar de Deus significa uma semeadura complicada e uma consequência disso, uma colheita complicada, né? A gente leu no versículo 8 que zombar, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Zombar de Deus agora ganhou um significado ainda mais complicado, né? Significa a semeadura para a carne, né? E semear para a carne significa semear para coisas perecíveis, terrenas, coisas que vão apodrecer, vão desmoronar, vão ser corruptos, né? Mas há uma outra semeadura para o Espírito, como a gente viu aqui em versículo 8, né? Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, né? Então, essa semeadura para o Espírito envolve semeando coisas eternas, duráveis, né? E eu já falei sobre isso, mas só tem 3 coisas eternas no universo: Deus, a palavra de Deus e as pessoas, porque nossas almas vão durar para sempre, né? Então, se a gente estiver investindo, semeando estas coisas, Deus, palavra, pessoas, ministério, etc., nós vamos estar semeando e colhendo na vida eterna os resultados dessa semeadura, né? Mas como qualquer colheita, a colheita pode demorar um pouco, né? E versículo 9 fala sobre isso, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos, né? Então Paulo reconhece que pode ter uma demora entre a semeadura e a colheita. É normal.
mas não deveríamos nos desanimar. E não deveríamos nos desanimar de quê? De fazer o bem. O bem para o crente em pecado, o bem para o crente sobrecarregado, o bem para o pastor e mestre em nossa vida, né? E no tempo certo, a colheita vai chegar, né? No tempo de Deus, que fala aqui, né? Esse tempo certo é o tempo de Deus. Porque no tempo certo, né? Porque Deus é soberano. E talvez a gente queira ver resultados aqui e agora. Talvez vai ser só na eternidade com certeza a gente vai ver alguns resultados de uma palavra dada, uma pessoa vai chegar e dizer, por causa do evangelho que você compartilhou, que você pregou, eu estou aqui hoje, né? Então, não desanimemos, ok? Tá bom? Você sabia que uma igreja só precisa de 10 dizimistas na igreja para sustentar um pastor? Vamos supor que na igreja haja 10 dizimistas que ganham na média um salário mínimo. Então, se cada um der 10%, eles vão poder pagar seu pastor um salário mínimo, né? Ou vamos supor que esses 10 dizimistas ganhem na média 3 salários mínimos. Então, dando 10% cada um, né? Somando, eles vão poder pagar seu pastor 3 salários mínimos, né? É muito simples, né? Mas não esqueçamos. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, tá? Então, isso é bíblico. 10 dizimistas só podem sustentar um pastor. É claro, se não tiver outros gastos além, né? Tipo aluguel, alguma coisa assim, né? Então, de repente, vamos dizer, precisaria de 15 ou 20, né? Mas não é muita coisa, não. Esse mito de que a igreja precisa ter centenas de membros para poder sustentar um pastor é um mito só. Né? A aplicação desta parte, desses versículos. Sua carteira já se converteu? Você é dizimista? Você dá além do dízimo, tipo como ofertas para as necessidades especiais da igreja, talvez para missões ou para algum outro ministério ou missionário. Alguns dizem que o dízimo, ou dar 10%, não se aplica à igreja porque nós somos debaixo da graça em vez da lei, né? O dízimo era uma coisa criada para os judeus, né, que estavam sob a lei. Comentando sobre este argumento, Dr. J.B. Gabriel disse o seguinte: é inconcebível que, do ponto de vista da cruz, alguém daria menos sob a graça do que os judeus davam sob a lei. Eu vou repetir. É inconcebível que, do ponto de vista da cruz, alguém daria menos sob a graça do que os judeus davam sob a lei. Então, vamos pensar assim. Em vez de o máximo que a gente deveria pensar em dar, o máximo deveria ser 10%. Não. Sob a graça, eu diria que isso seria o mínimo. O mínimo.
à luz da cruz da nossa salvação. Um cristianismo sem serviço, irmão, não é o cristianismo de Cristo. Isso se aplica aos nossos pastores e mestres, e agora se aplica a mais uma área. Paulo falou sobre a necessidade de servir, ter uma vida de serviço para com os irmãos em pecado, para com os irmãos sobrecarregados, para com os pastores e mestres, e agora uma vida de serviço para com todos. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, né? Baseado no versículo 9, o alvo de fazer o bem, né? O alvo é a todos. A todos, né? Claro, no caso dos pastores mestres, está lá, mas continuando nesse contexto, fazer o bem também a todos. Quando Jesus alimentou os 5.000 homens, por exemplo, tinha ambos crentes e descrentes lá, que comeram, né? Se beneficiaram desse milagre, né? Então, quando houver necessidades, os crentes que são servos não deveriam se omitir. Porém, a prioridade tem que ser sempre outros crentes nesse serviço, porque ele fala que façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Seria como, vamos supor que nessa época de coronavírus, né, haja na sua vizinhança sua família e uma outra família com necessidades urgentes. Sua prioridade seria, primeiramente, para suprir as necessidades da sua família. E depois disso, suprir as necessidades dos seus vizinhos, né? Então, e a responsabilidade social da igreja? Porque tem algumas pessoas que entendem por esse versículo que quando Paulo falou façamos o bem a todos, que isso significa resolver todos os problemas sociais na sociedade, né? Mas vamos prestar atenção aqui, que nesse contexto imediato e nesse versículo, Paulo instrui indivíduos, né? Versículo 6, ele fala, mas aquele que está sendo instruído, aquele, um indivíduo, né? Versículo 7, pois aquilo que a pessoa semear, né? Pessoa, indivíduo, né? Versículo 8, quem semeia, quem? Aquela pessoa que semeia, indivíduo. E versículo 10, aos da família da fé, falando em indivíduos, crentes individuais, né, da igreja, né? Então, a igreja não existe para resolver todos os problemas sociais do mundo. Ela existe para ganhar os perdidos a Cristo e ganhar os perdidos e edificar os achados, né? É muito simples, né? Ganhar os perdidos, evangelismo, e edificar os achados, né? Ministração na vida dos achados. Isso é principal, a missão principal da igreja. Mas como indivíduos, porém, eu peço que os irmãos abrem suas Bíblias mais uma vez em Romanos, agora, Romanos 12.
versículos 17 a 21. Romanos 12, versículos 17 a 21. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas, sobre a cabeça dele. Né? Então, isso é o conselho para nós como indivíduos. E um exemplo incrível de um indivíduo, um cristão, indivíduo que Deus usou para servir, para ajudar, para fazer o bem a todos, é o parlamentar inglês William Wilberforce. Eu já contei um pouquinho sobre ele, acho que numa época, mas numa pregação, mas eu vou ler esse trecho aqui agora, acho que vai dar o contexto todo. William Wilberforce, que nasceu em 1759 e faleceu em 1833, foi um político britânico, filantropo e líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro. Nativo de Kingston upon Hull, Yorkshire, começou sua carreira política em 1780 como candidato independente, sendo deputado do condado de Yorkshire entre 1784 a 1812. Em 1785, converteu-se ao cristianismo, mudando completamente o seu estilo de vida e se preocupando ao longo de toda a sua vida com a reforma evangélica. Em 1787, William Wilberforce conheceu Thomas Clarkson, abolicionista britânico, e um grupo abolicionista ao tráfico negreiro que incluía Granville Sharp, Hannah More e Charles Middleton, importantes nomes da época, e que juntos persuadiram Wilberforce a entrar também na causa. Assim, Wilberforce logo se destacou, tornando-se líder do grupo britânico abolicionista, liderando uma campanha no parlamento inglês contra o tráfico de escravos que resultou em 1807 na aprovação do Ato contra o Comércio de Escravos, que proibia o envolvimento dos navios britânicos no tráfico de escravos. No decorrer de sua trajetória política, engajou-se em diversas campanhas sempre dedicadas ao combate das injustiças ou da crueldade. Assim, por exemplo, ajudou na criação da Sociedade pela Prevenção da Crueldade contra os Animais. Né? Apesar da importância da conquista da lei que proibia o tráfico de escravos nos navios britânicos, Wilberforce prosseguiu lutando pela completa proibição da escravidão no Império Britânico. Que trabalho, né? Em 1826, por debilidade em sua saúde, renunciou ao Parlamento Britânico. Em 1833, após 3 dias da aprovação do Ato de Abolição da Escravidão, a Slavery Abolition Act, Wilberforce faleceu, tendo seu corpo enterrado na Abadia de Westminster. O Slavery Abolition Act sancionou o fim da escravidão mesmo nas colônias britânicas, especialmente na África, apesar de algumas exceções. As repercussões da dedicação desse irmão em Cristo incluem a abolição da escravidão nos Estados Unidos em 1865
e no Brasil em 1888. Que Deus levante mais servos como William Wilberforce na igreja de hoje. E você? Qual é a sua paixão em relação ao mundo e à igreja? Você já se envolveu numa causa para fazer o bem a todos? E aos da família da fé? Conhece seus dons, o seu dom? Está ou os usando para abençoar os outros na sua convivência? Há 3 categorias de dons, sabia? Primeiro, há de evangelizar. Segundo, há de falar, que envolve exortar ou ensinar, né? E terceira, há de servir, que envolve compartilhar uns com os outros, cuidar ou demonstrar misericórdia. E você? Você está fazendo isso? Você está fazendo bem para todos, a todos, e especialmente às da fé ou não? Um cristianismo sem serviço não é o cristianismo de Cristo. Você está realmente vivenciando e vivendo o cristianismo verdadeiro ou não? Pensa nisso. Bom, meus irmãos, estamos continuando, vamos ver até quando a gente poderá ou deveria continuar fazendo essas atividades da igreja virtualmente, né? Mas se não tiver mudança, semana que vem, vamos avisando ao longo da semana, vamos ter nossa culto de oração, né? Pelo Zoom, né? Virtualmente. Nossas reuniões de discipulado também pelo Zoom na quinta-feira. Culto de oração terça-feira, 7h30. Reuniões de discipulado, quinta-feira, 7h30. E domingo que vem, Escola da Palavra, às 6h, né? Pelo Zoom. E a pregação, louvor e pregação a partir das 7h da noite. E no meu caso vai ser gravado como agora, tá? Então, é isso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês ao longo da semana. Em nome de Jesus. Amém. Um cristianismo sem serviço não é o cristianismo de Cristo. Não esqueça disso. Boa tarde, boa noite.